No programa de hoje destacamos a realização do Fórum de Dirigentes Cooperativistas, edição 2022, que reuniu no Centro de Eventos do Hotel Lang, em Chapecó, mais de 100 presidentes e diretores de cooperativas catarinenses. O Fórum dos Presidentes é muito importante. A gente faz o jantar no dia que antecede o Fórum para uma integração entre os presidentes das cooperativas, dirigentes de cooperativa. E no outro dia a gente se reúne então numa palestra, se traz uma palestra sobre economia, que é muito importante. Dirigentes das principais cooperativas do Estado falam sobre os desafios e perspectivas para 2023. Já 2022 foi um desafio muito grande, porque a gente tinha ainda Covid, nós tínhamos, começamos o ano assim com uma Selic muito alta, então eleições, Copa, guerra, então tudo isso são fatores que influenciam muito no nosso negócio, né? No nosso não, de todos, né? Então a nossa cooperativa ela é mais focada no ramo de transporte. E é um setor que tem sofrido bastante, né? E a gente vê as perspectivas para 2023, eu acredito que nós ainda vamos ter um crédito caro, a margem cada vez menor. Como é que nós vamos projetar o 2023? Eu falei lá na minha cooperativa que nós queremos projetar com crescimento. Nós vamos projetar 2023 com crescimento. Se nós vamos conseguir buscar isso, é uma incógnita. Que hoje nós estamos com mais incertezas do que... É muito incerto tudo, né? Então, isso não só a nível Brasil, é mundial, né? Então, essas perspectivas, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que tem determinação e vontade para fazer. O momento econômico, eu acredito que não esteja ruim, mas o que há de vir é duvidoso. Então, a preocupação de quem está investindo hoje é parar, dar um timer e recuperar, ver o que é possível. Uma situação bastante complicada. Temos certeza que o Brasil não pode parar, não deve parar e que nós não vamos parar também, porque nós aprendemos a trabalhar, a fazer as coisas acontecer. Nós, todo ano, fizemos o nosso plano de ação, junto aos nossos cooperados, junto aos nossos funcionários, fizemos planejamento estratégico. E nós, independente de quem comanda o país ou não, nós vamos traçar o nosso trabalho e nós vamos seguir em frente, né? Nós vimos que na época da pandemia, sofremos 2 anos, o cooperativismo cresceu ainda nesse período. Mas nós buscamos aquele nosso associado que estava lá numa situação difícil, fomos conversar com ele, ou ele veio conversar com a gente procurou resolver a situação dele, porque a nossa área é crédito, né? E graças a Deus aí nós passamos isso e recuperamos. Está todo mundo lutando, todo mundo trabalhando, o país crescendo, o associado levando a sua vida em frente e as cooperativas estão bem, graças a Deus. Eu acho que o ano de 2023 é um ano promissor, eu acho que nós temos que ser otimistas, vai ser um ano bom, temos que arregaçar as mangas, trabalhar, né? E o Sescope acaba propiciando toda essa maravilha que é esse evento para as cooperativas, podendo fazer as cooperativas se unirem cada vez mais para o desenvolvimento do ramo cooperativista. Nós temos vários investimentos a ser realizados em 2023. Estamos iniciando outros estados também com a cooperativa, trabalhando com arroz, trabalhando com insumos. E eu espero que seja um ano muito bom, que a gente tenha sucesso, que a gente tenha rentabilidade para o agricultor e rentabilidade para a cooperativa também. Então a nossa expectativa é muito boa, mesmo com o novo governo, mas o agro é o setor, é um pilar muito forte e o Brasil tem a vocação de produzir alimento. Nenhum governo pode ir contra isso. Então acredito sim que 2023 continuará sendo um bom ano para a gente trabalhar. Nós temos que acreditar, nós precisamos crescer, temos que acreditar no trabalho do nosso povo, da nossa gente, do trabalho do cooperativismo. E é isso, não tem muito segredo. É acreditar, trabalhar e fazer acontecer. A nossa missão de produzir, de alimentar os brasileiros e o mundo deve prosseguir. Não acreditamos de que qualquer que sejam os nossos futuros governantes, já o sabemos, devam dar um ritmo diferente àquele que nós já vínhamos trilhando. Acho que o nosso setor, o cooperativista, o agro,
demonstrou competência, capacidade de competir no mundo, não só no Brasil, e isso nos credencia a continuarmos acreditando que teremos espaços prioritários, inclusive, que um governo tenha essa sensibilidade de olhar e dizer que o Brasil está numa situação possível de ser gerida, graças especialmente à balança comercial que nós do agro proporcionamos. Então, nesse fórum, eu imagino que vai ter alguma coisa, alguma informação, né, com relação principalmente à economia, que nos dê um direcionamento, um rumo para nós ter uma assertividade maior. Agora, a preocupação realmente é grande, assim, com o cenário econômico e com o próprio rumo do nosso país aí. Estamos trazendo uma pessoa altamente qualificada para trazer o cenário da economia mundial, da economia nacional. Independentemente de quem seja governante, a economia vai andar e as cooperativas também vão estar aí. Evidentemente que muitas vezes as pautas de um ou de outro são mais privilegiadas ou não, mas a economia vai andar e as cooperativas têm que continuar fazendo seu papel. E então nosso propósito é trazer uma pessoa altamente qualificada, que é o professor Alexandre Schwartzman, e para ele ficar à disposição desses dirigentes aqui e tirar algumas dúvidas deles que pode ajudar no planejamento deles para que o cooperativismo continue cada vez mais forte, mais importante para as suas comunidades. A gente está passando um cenário desafiador. A gente tem um mundo que está mudando rapidamente, quer dizer, aquele período que a gente acostumou de juro baixo lá fora, ele chegou ao final. A gente vê um movimento concertado por parte dos bancos centrais das principais economias de elevação de taxa de juros para lidar com o problema inflacionário. Significa, primeiro, um mundo em que tem menos capital disponível, segundo, um mundo em que o crescimento vai ser mais baixo do que foi aí nos últimos 2 anos, exatamente para lidar com a inflação, né? E isso tem impacto sobre o Brasil. De um lado, menos dinheiro disponível, do outro lado, a gente tem um cenário mais complicado do ponto de vista de commodities, que dependem muito do crescimento. Então, os fatores que normalmente levam a economia brasileira para cima, eu acredito que em 2023 vão jogar contra. Do ponto de vista do cenário doméstico, a gente tem também um cenário inflacionário que agora está começando a virar, mas que para virar de vez provavelmente vai exigir uma desaceleração do consumo aqui dentro em resposta à elevação de taxa de juros que o Banco Central já promoveu. Então tem esse cenário, eu acho que vai jogar também contra o crescimento. E o que se espera é que o país tenha condições de lidar com alguns problemas do ponto de vista de contas públicas, né? Então, em particular, o orçamento que foi mandado pelo atual governo para o ano que vem, a gente sabe que não pode ser cumprido, ele já está furado, tem toda uma discussão de como se vai lidar com isso, e os sinais emitidos pelo governo eleito são sinais ambíguos, para dizer o mínimo. Então a gente vê um cenário também de turbulência nos mercados, em taxas de juros domésticas, até acredito que os novos gestores de política econômica entenderem, se darem conta do tamanho da encrenca que eles vão enfrentar a partir de 2023.